Olá, sejam bem-vindos ao curso de crescimento interior. Esse é o nosso módulo 1. Nós vamos então para a nossa parte 2 e o título da nossa aula é Acendendo a Sua Luz. Eu espero que hoje desperte cada vez mais essa centelha divina de que somos espíritos crísticos e que amplie e acenda essa luz dentro de vocês, a luz do conhecimento, a luz do divino Criador. Para dar início, nós vamos então recapitular e aprofundar as 4 dimensões do ser humano. Compreender o ser humano, que é de uma grande complexidade, pois possui várias dimensões. Conforme a Organização Mundial da Saúde, ele tem que ser avaliado da perspectiva, então, biopsíquica, social e espiritual. Foi incluído, então, o espiritual, através de uma visão conjunta. Então, todas essas dimensões que nós estamos vendo no slide, a fisiológica, a socioemocional, a cognitiva e a espiritual, elas interagem entre si, uma sobre as outras. Nós precisamos, então, focar e levar em conta o aspecto de cada uma delas. Esse curso ele vai estar, a princípio, mais voltado para socioemocional e para espiritual, mas com uma visão ampla do todo, uma visão mais clara, mais simples e profunda dessa complexidade que é, então, o ser humano. Nós vamos falar primeiro da dimensão fisiológica. Então, fisiológica nos lembra organismo, nos lembra a saúde, as sensações. Nos tem que chamar a atenção, estarmos atentos, então, para um funcionamento, para a nossa saúde, para a nossa fisiologia. Então, nós temos sempre um estímulo que nos traz uma informação, eu faço um processamento daquilo e gero uma resposta, consequentemente uma resposta. Então, se o meu estímulo sempre é o estresse, o medo, a ansiedade, a raiva, eu posso então ter mais para frente uma queda da imunidade, ou posso apresentar uma doença nova em relação a essa exposição contínua de estresse, ou posso já agravar as que eu já tenho. Então, eu tenho uma frase aí, mas tendo sido semeado, cresce. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando nós falamos isso, nós sempre colocamos uns anos para frente. Eu vou colher, mas eu acho que eu vou colher daqui 30 anos. Eu nunca coloco para mim a realidade do agora. Se eu semeio agora, eu tenho que colher já. Eu tenho que colher agora também. Eu preciso ter esse entendimento. Então, voltando ali para a nossa fisiologia, se eu tenho um episódio de nervoso, um episódio de estresse, um ataque de raiva, lembrem-se quando vocês passaram por isso, porque não existe ser humano que não tenha caído em um episódio de raiva. O que acontece? Eu tenho um ataque cardíaco, tenho uma liberação de adrenalina, tenho tremores das mãos neste momento, eu posso ter dor de barriga, posso desenvolver então dor de cabeça devido ao estresse, eu posso, às vezes, algumas pessoas sentem adormecer o braço como se fosse infartar, ou adormecer o rosto, migro para falta de sono e vou aprofundando esses sintomas. Então, nesse momento que eu estou tendo esse ataque de nervosismo, eu já estou colhendo. Eu já estou imputando no meu organismo aquela memória de estresse, de raiva, de angústia e de ansiedade, e o meu organismo já está liberando o que é ruim para a corrente sanguínea e para os órgãos. Tanto que eu chego a sentir isso e demoro
um tempo para me acalmar, se vocês forem lembrar nessa situação, nesse período que vocês viveram. Então, diariamente nós estamos expostos a cada segundo às nossas escolhas. E se nós fazemos então a escolha errada, o nosso organismo ele vai responder a isso. Eu não tenho só que pensar nessa questão de comportamento, do nervosismo. Tenho que ter essa percepção do que me dá esse start, até onde é o meu limite, mas eu também tenho que enxergar os pequenos detalhes da minha saúde. Se eu tenho um diagnóstico de diabetes, de hipertensão, de obesidade, uma causa renal, cada vez que eu fujo da regra, que eu como o doce, que eu me alimento da forma errada, que eu continuo em comer em demasia, sem a necessidade, por ansiedade, cada vez que eu passo 2, 3 dias sem ingerir os 2 litros de água, o meu organismo sofre, e sofre naquele momento, e a resposta ali já está sendo gerada naquele momento. Nós temos questões agudas que aparecem, desaparecem rotineiramente, inexplicavelmente, nas nossas questões de saúde, que é bom sempre nós, nessa questão agora que nós iniciamos da cuidado das emoções, da reforma íntima, nós vermos o que o nosso corpo está falando que eu nego. Então, sempre que eu tiver um sintoma, é bom eu procurar na metafísica da saúde, na linguagem corporal, o que o meu corpo está falando, para que eu consiga absorver essa comunicação que eu estou anulando, essa resposta que já está extravasando fisicamente ao ponto de eu produzir uma tosse emocional, uma crise alérgica ou outras questões, então. Lembrando que nós temos que nos trabalhar para nos melhorarmos e conseguirmos, pelo menos, amenizar essas condições que o nosso corpo foi exposto, seja de resgate ou não, mas que nós vamos passar por períodos de doenças. Espíritos grandes como Chico Xavier tiveram, então, as suas causas de doenças a vida inteira. Não foram libertos disso porque era um espírito grande. Então, nós temos então que nos colocarmos nessa questão humilde e vermos o que podemos fazer para melhorar essa dimensão fisiológica que é de nossa responsabilidade a cada segundo. A próxima dimensão, então, que nós vamos falar um pouquinho mais é a socioemocional afetiva. Ela tem relação contínua com a fisiológica, por isso que existe o termo doença psicossomática. Nós possuímos estruturas cerebrais responsáveis, então, pela expressão das emoções e responsáveis pelo relacionamento, que é o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro social. Essas estruturas, elas nascem conosco e elas têm algumas características até pré-históricas da questão da humanidade, de se defender do predador, de atacar quando se sentir inseguro, ameaçado ou coagido. É muito rápido esse nosso sistema emocional, ele é veloz porque seu lema é sobrevivência e perpetuação da espécie, detectando então ameaça, equilíbrio, apoio, afasto, é prazer, é dor, é recompensa, funciona de um modo inconsciente. A emoção, então, nessa dimensão
ela é uma expressão fisiológica e psíquica com marcadores e ela é vivenciada e experimentada. Então, quando eu falo marcadores biológicos, nós elaboramos uma experiência vivida entre aquela cena, aquele acontecimento daquela emoção de raiva, aquela emoção daquele momento, e eu começo a interpretar o que eu vivi. E dali entram cena, crenças e valores que formam a minha emoção, que me torna Maria diferente de João em cada situação. Uma emoção, ela é formada em 13 milésimos de segundo. Então, em 13 milésimos de segundo, eu já tenho a resposta do cérebro pronta para aquele acontecimento, baseado em tudo que eu vivi. Então, é muito rápido essa questão que nós temos que se policiar, mas que é inconsciente. O sentimento, que também é tratado nessa dimensão socioemocional, ele é mais duradouro. Por exemplo, a raiva, ela pode demorar 1 minuto para você conseguir regular a sua fisiologia novamente. Então, pode ser que dentro desse 1 minuto, que é muito tempo, eu chegue a matar, eu chegue a agredir. É por isso que os guias têm um ensinamento de que está nervoso, saia de perto, faça um Pai Nosso, se acalme, raciocine e volte para resolver a situação. Nesse 1 minuto, então, eu posso estar tomado pela raiva, sem condições, então, de agir coerentemente, sem exacerbar aquela situação. Esse sentimento, ele pode ficar com você um dia inteiro, devido a ele ser muito mais elaborado que uma emoção. No caso, a emoção é um átomo e o sentimento uma molécula maior. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas quando esse sentimento ele perdura semanas ou dia, ele se transforma num estado de humor como a depressão. Então essa emoção, esse sentimento, essa dimensão socioemocional, ela está então ligada o tempo inteiro com a nossa fisiologia, ao ponto de eu prolongar o sentimento de raiva por dias ou semanas, gerar uma depressão, uma raiva de mim mesmo, uma falta de propósito na minha vida, uma falta de sentido, onde tudo começa à minha volta para se agregar, para gerar então esse estado de humor, que é a depressão, que vai impactar nas minhas relações ao meu redor, no meu trabalho, na minha família e nas minhas amizades. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ela é inconsciente, mas eu tenho que começar a acender essa luz. Da onde é o meu limite? Até onde é o meu limite? Se a partir dali eu escuto uma frase e ela me desequilibra ao ponto de eu agredir, eu tenho que saber, então, sair de perto, tomar um copo de água e me autoconhecer nesse momento. A próxima dimensão é a cognitiva. Ela refere-se à inteligência, porém, a nossa visão, a nossa audição, os nossos sensores de olfato, de temperatura, eles captam estímulos com uma limitação e todos eles enviam uma informação para o cérebro. Ele edita o filme, como se fosse o filme, e ele faz uma diferença entre sensação e percepção. Então, o que você percebeu não exatamente é o que aconteceu.
Então, nessa dimensão, nós temos o aprendizado, o QI, sim, mas o mais importante que nós temos é a retenção de cada aprendizado do filme da sua vida, de cada leitura que você fez, de cada vivenciação, de cada problema da sua vida. A dimensão cognitiva nos traz o que você reteve. Então, não importa nessa dimensão que se fala que é responsável pela inteligência, nós estamos aqui trabalhando a espiritualidade, o emocional, nessa dimensão, não importa aqui para nós no curso se você tem uma formação superior, letrado, diplomas, etc. e tal. Porque eu posso ter muitos anos de estudo do Pentateuco kardecista, das leis morais, das leis de Deus, e posso ter frequentado muito tempo um lugar me dando informações, ou até mesmo esse curso. Mas o fim disso, o que você reteve? O que você reteve de ensinamento é o que importa. Então, às vezes, nós temos uma pessoa muito capacitada, mas que não reteve os ensinamentos pequenos de Jesus dentro de si. E na hora da expiação, na hora da prova, na hora que eu sou testado, na hora de perder os meus entes, às vezes queridos, nós então não temos aquele ensinamento básico, porque nós não retemos a informação necessária. Então, a essência da dimensão cognitiva aqui para nós, a essência é o que você reteve, o que você aprendeu das dificuldades da sua vida, o que você amadureceu das dificuldades daqueles que estão ao seu redor. Então, inteligência aqui são aquelas pessoas que retevem a força do Cristo dentro de si e na hora do aprendizado conseguem empregar isso. Temos um versículo aí de Lucas, capítulos 18, versículos 24 e 25. Pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, não são as posses nem os diplomas, mas aquilo que você interioriza dentro de si. Seguindo para a dimensão espiritual, quem não desenvolve essa dimensão encontra dificuldade nos reveses da vida. Ela é a capacidade, então, de sair do meu ego, de sair de dentro de mim mesmo e de me conectar com as pessoas, de me conectar com a força da natureza, de me conectar com a espiritualidade, com a força superior, de me conectar, então, com Deus, ou independente da sua crença. Se nós pegarmos a palavra religião do grego, ela vem da palavra religare, e ela significa religare, ligar de novo, voltar ao lugar, a unir o homem com o que é considerado divino. Então, independente da religião, nós temos que ter essa ligação com o que é divino, essa entrega, essa intimidade do ser que nos torna fortes. A dimensão, então, espiritual, ela é central, ela é fundamental, ela confere sentido e propósito para a nossa existência. Se essa dimensão estiver desativada, a história ela pode tomar um novo rumo e é ligado até ao aumento de suicídio. O mundo, então, ele vive um fardo constante, uma angústia constante, pois eu me sinto muitas vezes sozinho. As pessoas que não têm uma espiritualidade desenvolvida, elas se sentem sozinho. E por essa parte desativada, eu posso chegar
a querer desistir, então, de viver. Nós temos, então, que viver a nossa espiritualidade intrínseca, independente da religião que se segue, mas eu tenho que ter uma religiosidade intrínseca com fé e com esperança para que me fortaleça essa dimensão espiritual e que eu supere esse ego, supere essa fase, então, ruim que nós podemos estar atravessando. Acendendo a sua luz, né? Tem uma frase aí de Emmanuel, do livro Vozes do Grande Além. A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, força acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, essa nossa percepção, essa ideia, como nós nos enxergamos, então, essa questão agora dessa mudança, Emmanuel afirma, através de Chico Xavier, que todos aqueles que desistiram de qualquer transformação de vida, renunciando ao dever de melhorar-se mais e sempre, olha, mais e sempre, se tornam menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, através da intervenção da ciência ou do amparo religioso. Então, acender a sua luz, se modificar, é sempre, é mais e sempre. Essa ideia, quando nós começamos a nos mudar, como nós começamos a nos enxergar as nossas dimensões, como nós somos, esse despertar na nossa vida, da lei divina, da lei do mundo que se renove. Igualmente, é da mesma lei que nos renovemos. Está um campo aí de girassol a se conquistar, a se engrandecer. Os processos de intercâmbio tornaram o planeta uma extensa casa de aprendizado. A humanidade tem que ser enxergada como uma grande família, unida nas realizações e dificuldades. O homem, então, ele tem que acompanhar o progresso não só do mundo exterior, mas acompanhar esse progresso do mundo interior dentro de si, aonde as ocorrências também continuam. Então, devemos sempre se atualizar do exterior, mas focar no interior, nessa ideia que é um elemento vivo. Vamos seguir, então, nas características da personalidade. A personalidade, ela é um conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Nós pegamos o conhecimento de Jung, tem aí a bibliografia para vocês, quem quiser consultar, se aprofundar, mas nós temos, então, essa abordagem com vocês. Jung nos traz 4 maneiras da consciência se adaptar ao mundo, ou seja, de como você se reconhece e se adapta ao mundo. Nós temos 2 funções racionais, o pensamento e o sentimento. E nós temos 2 funções irracionais, a intuição e a sensação. Essas 4 características da personalidade, elas funcionam, então, como essa figura do iceberg. Elas são estratégias de enfrentamento, são presentes em nós, mas essa de cima, a função principal, ela acaba se destacando. Então,
eu tenho aqui as 4 características: pensamento, sentimento, intuição e sensação, e uma delas vai se destacar aí, que é a nossa função principal. Então, a função principal é a primeira a atacar o mundo e falar sobre ele. Então, é a primeiro como eu me mostro no mundo. A segunda função mais desenvolvida auxilia a primeira, também tem uma grande parte dela. E a terceira está polarizada com a função auxiliar, ainda consciente, mas não é tão trabalhada quanto as duas primeiras. E a última função ali embaixo, ela é chamada de função inferior, porque ela está inconsciente e não se desenvolveu então como as outras. Mas essa quarta função que está adormecida, que está lá embaixo, inconsciente, ela é oposta à função principal, e é nessa função que eu posso ter acesso às dimensões onde ocorre a cura ou onde se perpetua neuroses. Então, eu tenho que trabalhar essas 4 dimensões conscientes e inconscientes. Então, vamos analisar assim um pouquinho para vocês conseguirem se posicionar de quais características vocês têm como função principal, auxiliar, terciária e inferior a se trabalharem. Primeiro, Jung, ele caracteriza todas as pessoas como introvertido ou extrovertido. Ou seja, a minha função principal, ela pode ser o pensamento, que eu vou explicar para vocês, mas além disso, eu sou introvertido ou extrovertido. O sentimento, mas eu sou introvertido ou extrovertido. No caso da irracional, a intuição versus polarização com sensação, mas eu sou introvertido ou extrovertido. O introvertido é aquele voltado ao seu mundo interior e o extrovertido é aquele voltado ao seu mundo exterior. Então, nós temos 2 características aí, 2 tipos que são chamados racionais. Ele descreve como você toma as suas decisões. Então, é o pensamento oposto ao sentimento. A pessoa que tem essa característica como função principal, o pensamento, ela é lógico, racional, preferindo tomar uma decisão com base na análise dos pontos a favor e contra. Então, é uma pessoa bem pé no chão, uma pessoa racional. Ou ela é sentimental, que prefere tomar a decisão com base no sentimento, no relacionamento que ela já viveu com aquela pessoa, naquela situação, com as outras pessoas, com o intuito sempre de manter a harmonia. Então, ou eu sou bem racional ou sentimental. A seguir, nós temos as 2 funções irracionais, que elas são relacionadas como você recebe a informação. Então, são os intuitivos e os sensoriais. Os sensoriais, eles dão preferência ao aprendizado proveniente dos sentidos. Então, são pessoas muito aguçadas nessa relação dos sentidos, da sensação, da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Às vezes, aquela pessoa que, para falar com você, tem que te tocar e tem que estar ali nessa sensação. E os intuitivos dão mais valor em pensar sobre o problema do que na experiência do contato direto. Então, são aquelas pessoas que vão pensar sobre aquilo, sobre aquela intuição, sobre aquele acontecimento, do que o contato ali
direto com a sensação daquela questão do que sentiu. Então, precisa que vocês pensem, eu sou uma pessoa mais racional? Eu sou uma pessoa mais sentimental. Além disso, eu também acho que eu prezo mais essa questão de sensação, da visão, do olfato, ou não, eu prezo mais essa questão intuitiva, do achar, da experiência, essa questão da intuição. Então, tenta se achar nessas 4 características para você se autoconhecer um pouquinho mais. Não adianta eu querer ter uma resposta, né? Descreve relacionado como você recebe a informação. Não adianta eu querer receber aquela informação de uma forma, sendo que eu sou de outra. Então, eu tenho que primeiro entender como que eu tomo uma decisão, que é a questão racional. Eu tomo uma decisão sentimental ou eu tomo uma decisão com o pensamento racional? Então, interpretem, se analisem para se autoconhecerem nessa questão e nós caminharmos um pouco nessa interiorização de vocês. Tem girassol em todos os slides, o tema dessa aula é acendendo sua luz, né? E é muito grandioso a sabedoria de Deus, a sabedoria da natureza. O girassol, ele começa o dia virado de frente para o sol no leste. Conforme as horas vão passando, ele acompanha até o oeste. De noite, ele gira de volta para o leste, esperando o sol nascer e recomeçar o ciclo. Então, ele aproveita ao máximo a luz do sol, por isso, esse aproveitamento da luz que o torna o caule grosso e forte dentro de si. E isso é um exemplo para a nossa vida. Tem uma frase aí, cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Então, acenda a sua luz como o girassol. Não é porque eu errei hoje que eu vou errar sempre. Eu posso sempre estar buscando acender a minha luz, eu posso sempre estar buscando o sol, a grandiosidade, então, de aproveitar cada ensinamento, cada interiorização, cada convivência com o outro é uma forma de crescer, é uma forma de aprender. Além disso, o girassol, quando o dia está nublado, ele se vira para outro girassol em busca de energia. Ele não foca só nele, ele não fica erguido para o sol, ele não fica de cabeça baixa, ele simplesmente se curva em auxílio ao próximo. E em dias nublados, em tempestade, esse auxílio mútuo, né? Ao chegar da noite, da escuridão, é aí que o girassol trabalha, porque de noite ele faz com que as sementes amadureçam e gerem novos girassóis. Então, é na escuridão que nós devemos amadurecer. Nós temos pouco tempo, muito aprendizado pela frente, mas as provas, expiações e dificuldades que nós enfrentamos é que nos fazem amadurecer. E unidos nós somos sempre mais fortes quando eu peço ajuda, quando eu ajudo, quando eu compartilho, quando eu me uno às pessoas em prol de uma causa, isso nos torna mais fortes.
O ciclo da vida de um girassol, ele é de 1 ano. E ao ele morrer, ele recebeu tanta luz do sol, ele transformou em tanto nutriente que a terra está tão nutrida que já ali com a morte dele já brota outros e outros girassóis. Então isso faz com que seja uma planta que possa ser cultivada em qualquer parte então do mundo. Que acendam a sua luz como um girassol, que Deus os abençoe. Nós vamos agora iniciar com a meditação. Sentem-se num lugar calmo, coloquem então essa meditação, interiorizem ela, que Deus os abençoe grandemente nessa caminhada que faremos juntos e até a nossa próxima aula e meu muito obrigada a todos.